Eu já quase empacotei várias vezes, né? E não aconteceu esses tempos aí, a gente tava numa cabana no meio do nada. Um lugar assim, tipo, pra gente ter uma noção, foi feito de helicóptero essa cabana, porque não tem estrada pra chegar lá, nada. A gente foi de snowmobile, tava completamente isolado. E aí eu fui levar os cães dar uma volta. Só que tava uma tempestade muito grande, cara. Mas tu vê, né? Completamente na inocência. Cara, tá um frio, mas um frio lá fora. E eu tenho que dar um rolê com os cachorros, cara. Os bichinhos estão ficando loucos dentro de casa e tem que sair com eles. Eu vou dar um rolê já. Opa, espera. O que aconteceu comigo foi que eu entrei num whiteout, como se tu não conseguisse ver o que tá na frente, o que tá atrás, o que tá em cima e o que tá embaixo. E aí começa a dar um desespero na mente. E eu não tinha noção que isso ia acontecer, eu não tinha noção que eu ia entrar nessa situação. Eu vou fazer uma comparação agora para vocês entenderem. Quando o cara começa a surfar, por exemplo, ou tu entra no mar e uma onda te pega e te leva, tu fica naquela máquina de lavar roupa e não consegue respirar, fica embaixo d'água. E aí tu quer respirar e dá aquela agonia. Só que se tu se acalmar e esperar um tempo, tu vai conseguir sair da onda e respirar. São poucos segundos. Só que a gente entra em desespero. E o que acontece no whiteout é a mesma coisa. As pessoas se desesperam, cara. Entra em desespero, um segundo parece que é uma hora. In here. Cara, tô totalmente perdido, agora tá vindo. Como é que tá agora? E tu não sabe onde tá e começa a desesperar, e eu comecei a entrar nessa. E eu não entendia para onde eram os lugares, e a Ila ia para um lado, o Atka para o outro, e eu prendi ele porque ele tem instinto de caça, ele vai atrás de qualquer bicho e eu posso seguir ele e me perder. Então eu larguei a Ila porque a Ila geralmente quer voltar para casa e ela não tem o instinto de caça ainda. Ei, Atka! Ei!
no final das contas, ficou mais escuro. Eu fiquei parado, fiquei esperando. Eu não tinha comunicação, eu não tinha nada. Eu fiquei esperando a Mia vir atrás de mim, porque se eu começar a andar, eu vou começar a andar para um outro lugar, ela nunca mais vai me achar. E ela sabia que eu tinha ido para o lago, congelado. Então, quando começou a ficar escuro, tu começa a ver um pouco melhor. Quanto mais escuro fica, melhor funciona a tua lanterna. E ela veio com uma luz grande e já estava um pouco melhor. E ela me achou e me levou de volta. Mas se vier alguém e te disser assim, cara, é só tu dar o joelhinho na onda e tentar furar a onda, e se a onda te pegar, tu fica calmo, guarda energia que tu vai conseguir sair. É só tu estando lá e tendo a experiência várias e várias vezes que tu vai conseguir ter aquela calma. É a mesma coisa quando tu tá na natureza aqui fora, no Ártico. O meu entendimento das coisas começou a mudar, sim, ao momento que eu comecei a entrar mais em contato com a natureza. Eu comecei a chegar em lugares que talvez nenhuma pessoa tenha pisado lá, no meio do gelo, no meio do nada. E aí o meu entendimento de conhecimento mudou. Eu não acredito mais que tu tá sentado num lugar decorando coisas prontas ali para ti, é uma forma de inteligência. A gente mede, tá, eu vou dar aqui umas coisas para vocês decorarem, quem decorar mais é o mais inteligente. Não é assim que eu penso agora. Sabe, eu passo horas assim olhando para as montanhas, a aurora, o mar, eu fico um tempão ali viajando, olhando. E quanto mais eu olho, mais eu tenho certeza que a gente acha que sabe alguma coisa do planeta e na real a gente não sabe nada. As coisas são tão gigantes que eu fico cara a cara com um negócio tão grande que me bota no meu lugar, que eu sou tão pequeno. E aí ali eu começo a entender que eu não sei nada. E aí a natureza me lembra todo dia que eu tenho tanto a aprender. Me coloca lá tão pequeno e eu tô olhando para aquele negócio tão grande que me faz entrar num estado de humildade. Tu não tem como controlar aquela natureza tão grande. Natureza, coisas gigantes. É normal a gente, tipo, se apaixonar e ficar assim num estado, ai meu Deus, olha aquilo. E essa natureza me lembra todo dia que eu tenho tanto a aprender. Tanto a aprender. A gente não sabe nada e a gente acha que sabe tudo através da ciência, dos livros. E a gente não desvendou nada, a gente não sabe nem o que está no fundo do mar ainda. A gente nem entendeu o que é a aurora boreal direito. E eu acho que a nossa significância na Terra está atrelado a isso. Fazer parte de algo maior que a gente. E por isso eu acho meio triste assim essa vida poluída que a gente vive hoje. A uma fração de segundo de receber uma ligação, de receber um diagnóstico do médico, de mudar todas as nossas prioridades e a gente se tornar uma pessoa completamente diferente, mas a gente é muito mais que isso. Quando tu tá cara a cara com algo tão grande que te coloca no teu lugar, a gente começa a entender que a única coisa que a gente tem de verdade é a nossa consciência, que a única coisa que a gente tem de verdade é um ao outro. E mais que nunca a gente está passando por um momento no mundo que a gente tem que se unir a partir da nossa experiência, entender o que é conhecimento e o que é simplesmente repetir as coisas como um papagaio. De se sentir parte de algo maior que a gente tem que se unir e se ajudar. E ao invés de querer entender o que é a natureza, de entender o mundo, a gente tem que sentir o mundo. A gente tem que sentir o planeta, sentir as coisas reais da vida. Um grande abraço para vocês.
se inscrevam no canal.